Olá pessoal, veremos agora como fazer a remoção do estojo, né, na Expansion Box, né, a caixa de expansão da placa controle e da placa BCU do equipamento. A gente vai ver como que essas placas são removidas, esse suporte vai ser removido, tá? Então vamos começar primeiramente soltando o conector do cabo flat e o suporte do cabo flat que fica conectado à estrutura do ADF barra scanner da máquina. Primeiro iremos soltar o parafuso como visualizado no vídeo, poder soltar o suporte. Depois vamos tirar o segundo parafuso e o terceiro parafuso à direita, né? Só um parafuso à esquerda, à direita e um central. Removido o suporte, né? Ele vai sair uma plaquinha. Vamos desconectar o cabo flat do lado direito e o cabo flat lá na placa, né, onde nós temos que tomar muito cuidado ao desconectar na placa, pois o conector da placa ele é do tipo que você tem que fazer pressionar ele para poder desencaixar o cabo flat e retirar ele. Caso contrário, se você não tomar esse cuidado, esse cabo flat pode danificar. Isso vale para o cabo flat retirado e para o segundo cabo flat que a gente vai retirar agora, que é o cabo flat do ADF Scanner, que a gente tirou o primeiro do ADF Scanner e agora a gente vai tirar o segundo, que é da unidade de scanner, ou seja, da meta de digitalização. Bom pessoal, como está sendo sinalizado ali no vídeo, observe que o cabo flat no canto esquerdo e no canto direito, ele tem duas micro travinhas de entalhezinhos ali, ranhuras, né, os chanfrezinhos, que é justamente para encaixar lá no conector dele. Se você não pressionar corretamente a destrava do conector na placa antes de puxar o cabo flat, vai danificar. Podemos colocar ele, né, como a gente está prendendo ele ali, para ele poder não ficar atrapalhando a movimentação que a gente vai precisar fazer. Agora vamos fazer a mesma remoção com o mesmo cuidado dos cabos flat na parte inferior do canto direito da placa, como sinalizado ali. Além de que vamos precisar desconectar todos os conectores que vão ser desconectados no vídeo aí, né? Conectores, braçadeiras, né? Destrava e vai fazendo a liberação. Lembrando novamente, sempre cuidado com os cabos flat. No vídeo, né, como vocês podem ver, o cabo flat está sendo dobrado ali, mas ele não está sendo amassado. Está sendo passado com muito cuidado ali na cavidade onde ele passa ali, para que na hora que a gente for remover o módulo do Inspection Box, a gente vai levantar ele um pouco para cima. Então se o cabo flat estiver naquela ranhura, você pode acabar danificando ele. Então só fazer aquele movimento com cuidado, como visualizado, para não ter problema de danificar. E agora vamos fazer a remoção de todos os conectores da placa, sempre tomando muito cuidado ao puxar os conectores aí. Bem pessoal, com os conectores conectados, vamos movimentar e nos posicionar à esquerda da máquina para a gente começar a soltar a estrutura dos parafusos que sustentam e prendem a Inspection Box. Vamos soltar os parafusos como sinalizados, né? Primeiro vamos ter que soltar essas braçadeiras de aterramento. Note que a braçadeira não foi removida por completo, a gente solta só o parafuso que fica do lado esquerdo, ou seja, que vai preso lá na Inspection Box, e deixa o lado direito preso para poder deixar ele preso na máquina para não perder esses suportes, né, como vocês estão vendo aí no vídeo. Fazer isso para as duas braçadeiras ali. Vamos soltar os dois parafusos sinalizados. E aqui vai uma observação: todos os parafusos que forem removidos agora, é necessário uma atenção e uma observação dos parafusos, né? Onde quem vai aonde, para não inverter os parafusos na hora de remontar, porque existem parafusos de rosca soberba, parafusos de chassi, parafuso de rosca soberba maior, menor. Cuidado para não inverter esses parafusos. Removido esses dois parafusos, nós vamos tirar agora a ventoinha que é da PSU, a ventoinha de refrigeração da PSU, né? Vamos soltar os parafusos como sinalizados ali no vídeo. Vamos tirar
e colocar a ventoinha para o lado com muito cuidado, tá? Cuidado ao movimentar o equipamento com essa ventoinha na posição que ela se encontra, para não danificá-la. Vamos começar a soltar os parafusos que da parte traseira ali. Tiramos um embaixo do canto direito inferior e agora vamos para os parafusos da parte superior. Bom, removido, como sinalizamos, observar os parafusos. Existem alguns parafusos que ficam pelo lado de dentro e alguns parafusos que ficam pela parte externa da Inspection Box, como vocês estão observando. Vamos remover um parafuso pela direita da máquina, conforme sinalizado ali no vídeo. Vamos soltar o parafuso do aterramento. Vamos desconectar a ventoinha de refrigeração da fusão. Agora vamos precisar soltar esse cabo, esse fio branco e preto, que é o fio de alimentação AC, que vai lá na placa PSU. Só desconectar ele, tirar ele do trilho. E agora é só fazer um leve movimento para desencaixar aquela estrutura preta, conforme mostrado no vídeo. É só você puxar ela um pouquinho para baixo e deslocar ela para a esquerda que ela desencaixa. Bom, pessoal, aí agora, né, com o frame ali mais ou menos encaixado, organizado os cabos, podemos desencaixar a parte de trás, de cima superior, e puxar. Com isso nós teremos a Inspection Box na nossa mão. E aí, aquele cuidado que nós tivemos ao dobrar o cabo flat ali, né, para baixo, ele não vai ser danificado, como mostrado ali no vídeo, né? Os dois cabos flats que vêm lá da parte inferior da máquina. Este é o procedimento de remoção da Inspection Box. Bom, vamos ver agora o procedimento de remoção da parte inferior do equipamento, da remoção da placa PSU, né, e sua estrutura. Vamos organizar os cabos. Vamos começar a soltar alguns conectores lá pelo lado direito, né, da placa PSU. Vamos puxar o equipamento um pouco para frente para facilitar o trabalho de remoção dessa estrutura, sempre com muito cuidado, né? Faça um leve movimento para desencaixar. Cuidado com as conexões ali no centro à direita e ter um conector na parte traseira para ser desconectado, conforme está sendo sinalizado ali. Tá? Esse pequeno conectorzinho, né, ele vai ser conectado depois ali, conforme está sendo sinalizado ali pelo técnico de desmontagem, que é do Power Switch, né, do botão de liga e desliga da máquina. Agora vamos ver, conseguimos ver a placa HVPS CB, que é a superior, no qual a gente vai fazer a remoção dela agora, né, onde a gente vai soltar os parafusos que seguram essa placa. Note que conforme ela vai tirando, ela vai se expandindo para trás automaticamente, porque atrás dela possui umas molas ali que vão empurrando ela. Ao soltar o último parafuso, já vamos segurar a placa
para ela não correr o risco de pular para fora e cair no chão. Cuidado com os parafusos removidos, né? Observar o tamanho e o formato deles. Vamos tirar a placa com muito cuidado, puxando devagar, porque existe um conector no canto direito traseiro da máquina para a gente tirar. Faça um leve movimento com a placa puxando reto para você soltar o conector que ele desencaixa. Para colocar é mais fácil, né? Para colocar basta você alinhar a placa, puxar o conector, segurar com o indicador e o dedo médio, e aí você consegue encaixar a placa como vocês estão vendo ali. Encaixa o conector e pressiona ele, tá? Dá para tirar com a mão também, sempre fazendo movimento de pêndulo, né? Fazendo movimento. Bom, agora iremos soltar os parafusos que seguram a estrutura na qual fica as molas de contato de aterramento da placa. Vamos desencaixar aquela suporte de fiação, né? Só clicar nas travas e duas travas na parte superior eu consigo destravar a estrutura das molas, e por dentro eu vou passar o chicotezinho que a gente acabou de desconectar, tá? Então, com essa estrutura solta na sua mão, a gente reserva e separa ela. Agora vamos nos preparar para poder fazer a remoção do conjunto, né, da sub-roper da máquina. A gente vai soltar alguns mecanismos ali, a placa de contato do chip do toner, e soltar os motores de movimentação da toner roper. Note que esse parafuso, ele é um parafuso com comprimento menor, tá? Cuidado para você não colocar aqueles parafusos maiores que a gente tirou do módulo anterior ali. Os parafusos que vão nessa placa ali são parafusos de rosca soberba, só que menores. Se você colocar o maior, você vai danificar o orifício aonde vai o parafuso, espanando ele, e aí a estrutura não vai ficar bem fixada, causando falhas de identificação do cartucho de toner por causa do contato do chip, além de apresentar outros problemas ali no sistema. Então, compare e note o comprimento do parafuso, deixe os parafusos separados. Sugestão: pega uma folha branca ou A3, coloca o parafuso, faz um círculo, coloca todos os parafusos que são de uma região dentro desse círculo, e dentro na borda do círculo e ao redor do círculo coloca o nome de onde eles pertencem para não misturar. E aí vamos soltar todos os parafusos que vão ali, né? Vamos soltar os conectores, né, dos motores, os conectores de comunicação da placa. Desencaixa ela, inclusive, do caminho por onde ela vai ali, da calha, né? Lembrando de lembrar o caminho para poder encaixar novamente depois. Uma observação: que agora nesse ponto será necessário que o equipamento esteja sem as garrafas de toner. Então, antes de terminar de concluir a remoção da placa, vamos aliviar a pressão da belt. Vamos fazer a remoção agora também das unidades de imagem. Observe que os parafusos da unidade de imagem também são parafusos diferentes, são parafusos de chassi, com um comprimento mais alongado e com um anelzinho na cabeça dele. Desconecte o conector do sensor TD e remova a unidade de cada cor, né? Primeiro a amarela, agora a magenta, ciano e a preta. Agora faremos a remoção de cada garrafa de toner, sempre tomando cuidado, tá? Porque pode ser que o mecanismo de abertura possa gerar algum vazamento. Então coloque uma folha por debaixo para que você possa retirar a garrafa de toner
sem ter perigo de ter vazamento, que pode acontecer do mecanismo de obturação da garrafa de toner não estar bem fechado e vazar e criar um sujeira ali, né? Como nós estamos vendo, utilize uma folha de apoio para fazer a remoção para não correr o risco de ter vazamentos. Com as garrafas removidas, vamos virar o equipamento novamente, voltar na parte traseira. Vamos soltar as braçadeiras dos conectores de conexão inferior da placa. Desencaixamos ela, viramos e agora podemos soltar os conectores, né, lá da parte de encaixe da máquina. E agora iremos soltar os parafusos que seguram a estrutura do motor, né? Mesma coisa também, tomar muito cuidado com esses parafusos, porque passou um parafuso de comprimento menor do que aqueles maiores que nós tiramos, para não correr o risco de colocar os maiores no local errado e danificar espanar o buraco onde vai os parafusos dos motores. São 3 parafusos para cada estrutura de motor. Vamos remover cada motor com cuidado. Agora iremos soltar alguns parafusos que seguram a estrutura do mecanismo de acoplamento da botelha de toner. Como vocês podem ver, são 2 parafusos cada mecanismo, né? Um parafuso à direita e um parafuso superior no centro, né? Isso para cada uma das botelhas do encaixe para soltar. Ao todo são 8 parafusos para serem removidos. Uma observação, né? Aconselho, né, para evitar, antes de fazer esse procedimento, fazer um procedimento de forrar a parte traseira com uma flanela para não acontecer vazamento de toner e sujar o mecanismo ali. O equipamento que nós estamos observando, ele foi feito o procedimento dentro do laboratório. Dentro do laboratório, o pessoal possui recursos como soprador, aspirador, uma estrutura mais complexa para limpeza que nem todos os técnicos vão ter em campo. Então, para facilitar o seu trabalho em campo, minha sugestão é, na parte inferior desse mecanismo da sub-hopper, da toner hopper da máquina, encaixe uma flanela de fora a fora para facilitar a sua remoção. Nós iremos colocar aqui uma imagem comparativa como nós fizemos no procedimento da 440, onde a gente encaixa uma flanela ali no encaixezinho para quando vazar, o vazamento acontecer em cima da flanela e não acontecer o risco de danificar. O que vale também uma ressalva, que isso é até interessante você fazer esse procedimento até antes de você começar a soltar os parafusos dessa região, porque irá facilitar do mecanismo não ter vazamentos, tá? Também se atentar ao parafuso, que é um parafuso com comprimento um pouquinho maior, para não confundir e colocar um parafuso de comprimento menor. Removido todos os parafusos, vamos fazer um leve movimento em cada botelha, em cada toner hopper, puxando levemente para baixo, para frente e para baixo, para desencaixar, sempre tomando cuidado com o vazamento de toner. Bom, uma vez, pessoal, feito o desencaixe do conjunto, a estrutura superior de encaixe da botelha, ela vai sair inteira. Então vai fazendo movimentos a desencaixar cada um dos pinos de cada cor ali, porque eles vão encaixado no mecanismo, como vocês estão bem vendo ali. Então você vai puxando a parte superior do conjunto e ao mesmo tempo movimentando e tirando ele fora com cuidado. Cuidado que esse mecanismo, essa tampa, pode, como vocês estão vendo na parte de baixo, sempre fica um pouquinho com acúmulo de toner, então cuidado para não sujar a estrutura. Forre um papelzinho ali e coloque a estrutura na superfície de uma mesa, no local reservado, até você depois realizar a limpeza nessa estrutura.
E agora nós teremos cada botelha de toner lá cheia de toner. Vamos remover cada um dos dutos, é só levantar um pouquinho para cima e puxar ele para fora, como vocês estão vendo, sempre tomando cuidado para não ter vazamento de toner. E aí, com isso nós estamos com os dutos da sub-hopper desmontado e fora da máquina. Bom pessoal, agora veremos o procedimento de remoção da placa HVPS TTS, que é a placa inferior, como vocês estão vendo. Vamos soltar ali o parafuso à direita, depois temos um outro parafuso à esquerda inferior, e aí também teremos um parafuso na esquerda superior. Removido esses 3 parafusos, vamos com muito cuidado agora manusear o desencaixe do conector que vocês estão vendo, e vamos fazer um leve movimento como sinalizado para remover a estrutura, que vai sair a base e a placa tudo junto.